Eu sou a Beth Mendes, acabei de completar 70 anos e tenho com muito orgulho, é difícil fazer as contas, como é que é? 68 para 2019, 51 anos de profissão. É 51, tá certo. Fazer essa conta que é difícil. Porque eu sempre vivi muito intensamente e como a profissão, quando eu falo 51 anos, é como profissional, porque eu comecei antes. Eu comecei muito pequenininha, pequenininha mesmo. Eu sempre fui envolvida com a questão da cultura, da música, do teatro e estudei em colégios públicos, que eram os melhores colégios que tínhamos, e comecei num colégio aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Mendes de Moraes, na Ilha do Governador. Tinha uma professora de história que tinha um grupo teatral com os alunos, do qual fazíamos parte eu, Ângela Leal, Miguel Falabella e outros. E nós fazíamos tragédias gregas, fazíamos musicais, e é uma coisa interessante, nessa época a gente tinha uma matéria que não era para reprovar ou aprovar, mas era uma matéria que fazia parte do currículo, que era canto orfeônico. E eu achava da maior importância. Na verdade, quem instituiu canto orfeônico no Brasil foi Villa-Lobos, num dos governos do Getúlio Vargas. Depois ele foi destruído. E agora eu sei que está havendo um movimento aqui no Rio de Janeiro para voltar o canto orfeônico. Por que a gente acha importante? Eu dou uma voltinha na minha história para contar isso. Porque nós, mulheres, sempre tivemos um pouco mais de... Como é que eu vou dizer? Mais falta de pudor para cantar. E os homens não. E quando a gente fazia aula de canto orfeônico, era engraçado, porque os rapazes fortes, com vozes grossas e tal, desafinavam, queriam sair, e essa professora fazia com que eles entrassem, e eu vi o quanto a música e a cultura, desde essa época, isso eu estou falando quando eu tinha 12 anos de idade. Desde essa época, a cultura, a música faziam parte da formação da gente. Então, dessa experiência colegial, eu voltei para a minha cidade natal, que é Santos, no estado de São Paulo, e lá eu participei do primeiro espetáculo amador como uma personagem chamada Coelhinha Naná. Era uma peça infantil de um autor santista chamado Oscar von Fuhl, dirigida pelo Chico Santa Rita, que depois se especializou, acho que até hoje ele está, em publicidade. E foi muito interessante, e ali já começava a minha definição da atriz que eu seria. Porque eu queria ser um monte de coisa, mas não tinha muita definição do que eu queria mesmo. E eu estou contando essa história muito pessoal, porque foi a cultura me levando nessa vida e nessa fase. Eu tenho que parar, senão eu me emociono. Não tem problema. É horrível. Mas é lindo. Isso é lindo. Eu sei, mas é... Segura, Beth. Ai, meu Deus. Contar da gente é forte demais, né? Tá gravando isso, né? Tá. Ah, tira isso. Não. As coisas mais lindas são as Bom, é muita emoção. de todas essas. Olha, eu nasci de um suboficial da aeronáutica, meu pai já se foi, e de uma mulher extraordinária, linda, maravilhosa, minha mãe, que mora em Santos até hoje, minha terra natal, e eu sou a Beth Mendes, para lembrar. Nasci filha de Maria e Osmar, e tenho um irmão do primeiro casamento, minha irmã do segundo casamento de mamãe. Eu sou a primogênita, portanto. E como é que eu vou me definir? Voluntariosa? Sim.
Apaixonada? Sim. Teimosa? Sim. Emocionada demais, a prova já esteve aqui. E muito ligada nos direitos humanos, na cultura, na arte e gostando demais do ser humano. Eu acho que o ser humano é a coisa mais maravilhosa nesse planeta Terra. Com certeza, com certeza. Eu acho até que o tempo todo, até hoje na minha vida, e até às vezes alguns amigos e meu marido e minha família falam, calma, calma, porque eu sempre tive um olhar pelo outro, pelo entorno, pelo mundo no qual eu vivo, e isso sempre me fez ter uma preocupação muito grande com as condições de vida da maior número de pessoas, né? Então eu sempre tive esse olhar e continuo tendo. Então essa emoção também é muito por isso, pelo sentimento de querer fazer mais, às vezes não poder, e muita tristeza por coisas ruins que eu vejo as pessoas sofrendo. O meu pai, eu trago a disciplina, eu até brinquei quando cheguei, que eu chego antes da hora. Meu pai era um militar e ele tinha horário, e eu, não que ele me forçasse, ele nunca me forçou, sempre foi um pai muito legal. Mas é como se a minha identidade se aproximasse da dele, então eu sempre fui de uma pontualidade insuportável. E da mamãe, eu trago menos do que eu gostaria, porque mamãe é uma mulher ela é linda até hoje, ela é sedutora, ela é fantástica, e eu sempre admirei muito a mamãe, mas não tive no meu desenvolvimento, eu não me sinto semelhante a ela. Eu a admiro muito, mas não me sinto semelhante a ela. Aí é que tá, eu nunca me vi assim. Então aquilo era uma estranheza para mim, maluca. Eu tenho uma dificuldade com essa questão, que eu sempre me via, tinha medo do objeto, a moça bonita. E eu tinha muito interesse no conhecimento, no desenvolvimento, na capacidade de poder melhorar artisticamente, em termos técnicos, em termos de conhecimento profissional, de história, de memória. Então, eu, na época que era mocinha da capa, em muitas capas, era para mim uma coisa complicada de conviver. Tem uma historinha engraçada que é de antes das capas. Eu fazia uma novela que revolucionou a história da novela no Brasil, na antiga TV Tupi, que já acabou, chamada Beto Rockefeller. E eu entrei na novela como amiga da mocinha, que era a querida Débora Duarte. E acabei virando a mocinha da novela. O personagem teve empatia e... Então, uma vez, eu estava em São Paulo, fui para a Rua Augusta para fazer umas compras, e eu entrei na loja e eles imediatamente botaram para tocar F como Femme, do Adamo, que era o tema da minha personagem. Eu fiquei paralisada, assustada e queria sair correndo da loja, porque aquilo era estranhíssimo para mim. Então essa era a minha relação, e hoje eu já tenho traquejo, né? 51 anos de profissão, mas essa era a minha relação de susto com essa coisa toda das capas. Mas depois a gente... Fiz. Era uma coisa maluca, porque eu comecei no teatro, eu contei a minha parte de colégios e depois o teatro infantil. Quando eu fui para o teatro profissional,
eu não pude continuar com a peça e fui para a televisão. E aí foi uma emendar, de uma maneira alucinante. Eu sempre disse, e falo isso para todo mundo, é claro que a vida de artista, como falam, mas de ator, de atriz, é uma vida encantadora. A gente faz o que gosta, a gente trabalha com emoções, a gente aposta no sentimento das pessoas, afeta as relações em termos de emoção. Agora, acham que a nossa vida é um paraíso. Não é não. A gente trabalha muito, muito. Nessa coisa de gravar emendando e tal, não tinha dia, não tinha hora, não podia ficar doente, não podia ter férias e não podia a coisa da responsabilidade. Isso eu acho bonito, que eu herdei do meu pai, não só o horário, mas a responsabilidade. E nessa responsabilidade você está em cena, não só quando você está na frente das câmeras. Você está em cena quando vai para casa e vai estudar, ou vai para aula de dança, ou vai para aula de canto, ou vai para aula de exercício para poder fazer o personagem melhor, entender melhor. É uma vida árdua, prazerosa, mas árdua. E como se vive o... É claro que eu opinar sobre mim é parcial, né? Sou eu falando de mim. Eu acho que nunca houve essa afetação. Porque, por eu ser de uma família simples, é a minha forma de ver, e sempre ser a dona do meu nariz, ou seja, autossuficiente, depois que eu comecei a trabalhar, quem tomava conta da minha vida era eu. Eu não precisava pesar para meu pai nem minha mãe. E a vida inteira eu tive esse senso, eu acho, de responsabilidade e de não dar passos que não fossem os que eu pudesse dar. Então, essa hora do encantamento, da mídia, de tudo, me preocupava, porque eu sabia que tinha o dia seguinte. Eu sempre pensei que o que eu pudesse conduzir era da minha parte. E o que era conduzido pelo sucesso era o momento que eu estava vivendo. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho muitos prêmios em termos dos fãs, que são adoráveis o tempo todo, em qualquer lugar. E eu desfruto isso hoje de uma maneira muito agradável. Por exemplo, eu vou ao supermercado. Eu não delego a ninguém a responsabilidade de fazer as compras da casa. Sempre foi assim? Sempre. No sucesso, fora do sucesso, sempre. Porque eu tinha na minha cabeça que... Outro exemplo, eu já tive condição de ter vários assessores quando eu estava na política. E nunca eu deleguei as minhas contas pessoais, as minhas responsabilidades pessoais. Então, conta de luz, de gás, de não sei o quê, supermercado e tal, tudo por minha conta, porque aquilo é da função e não pessoal. Então, a vida inteira eu fui dessa maneira. O fato de ser simples, eu acho que é a minha forma de ser. Eu me sinto bem assim. E eu gosto muito de gente simples. É engraçado. Durante muito tempo, eu tive um certo susto. E sabe como é que eu vou explicar? Como se eu fosse um olhar externo. Às vezes eu chegava numa televisão ou numa estreia teatral e via estrelas brilhando. E eu ficava curiosa com aquelas estrelas que estavam ali junto comigo. E quando vinham e me reconheciam e vinham falar comigo e me incluíam, eu achava engraçado. Ao mesmo tempo, algumas situações no cotidiano me deixavam constrangida, porque as pessoas começavam a ter, algumas pessoas, poucas, mas algumas começavam a ter um comportamento meio arrogante, meio
eu sou superior, isso me incomodava. Eu acho que você até falou num outro momento se alguma vez, quando essa coisa do sucesso, né, se em algum momento eu me envolvi com algum personagem, e é como eu falei, é difícil eu falar sobre mim, é parcial, porque é a minha opinião, mas eu acredito que em todos os personagens que eu vivi, é claro que há uma influência do personagem sobre você no cotidiano que você está vivendo, mas eu tinha uma coisa que eu aprendi no teatro. Aí eu volto para o teatro para falar dele. E é essa lição que eu tinha com relação aos personagens. Você vai para o teatro, você chega muito antes do público, você vai para o seu camarim, você tira a roupa e o rosto que você tem, você faz a máscara teatral, mesmo que ela seja a cara lavada, você põe a roupa do personagem, mesmo que seja um personagem nu, você está vestindo o personagem. E do camarim você vai para o palco. Aí vai, faz tudo, depois os aplausos ou as vaias, e você sai do palco, volta para o camarim, se despe do personagem, volta a ser você e vai para a rua. Então eu aprendi isso. Como atriz, eu vou para a televisão, para o cinema ou para o teatro, eu entro na personagem e saio da personagem. Claro que eu coloco como um índice pequeno, mais real, dos personagens interferirem no meu comportamento, no meu pensamento, quando estou vivendo e depois pela memória. Não. Que eu tenha percebido, não. Às vezes, pode ser até uma coisinha como um gesto ou uma forma de olhar, isso sim. Eu posso ter, aqui pode ter um monte de personagens dentro dessa cara que está aqui agora. Mas o personagem me interferir em termos afetivos ou emocionais do meu modo de viver, não. Eu estou lá, estamos ensaiando, e aí eu ganhava meio salário mínimo pelos ensaios. Ia ganhar um salário mínimo quando a peça estreasse. Isso para mim era tudo. Aí já ia resolver meu problema de sobrevivência. Aí, a menina que fazia o penúltimo papel da peça, porque o meu papel não tinha fala, só tinha passar correndo com bandeja, que a gente treinava, fazia exercício. Fomos ao Sesc, é o que eu falei do árduo trabalho, a gente ia ao Sesc para ver como os garçons se comportavam, pegava as bandejas com peso, era uma beleza, um aprendizado para fazer o personagem. Aí, essa menina, que era o penúltimo papel, que tinha algumas falhinhas, ela adoeceu. E aí o Antunes me pediu para... Pediu não, ele era o diretor, ele falou, você vai fazer o papel dela. Foi um prêmio extraordinário. E nós estreamos com muito sucesso, muito, explodiu o sucesso, a peça era maravilhosa. E a Eva Vilma era a assistente de direção do Antunes. E eu lembro de um momento extraordinário que me emociona a vida inteira. Eles estavam reunidos na véspera da estreia e Eva foi conversar com a gente. O Antunes estava falando do espetáculo no geral, o que tinha que ser aprimorado, corrigido e tal. E a Eva foi falar com a gente sobre cada um. Aí foi falando para um, para outro. Aí olhou para mim e falou assim: que vergonha, desculpa. Você está pronta? Você é uma atriz. Meu primeiro trabalho profissional. Aquilo foi um sonho inenarrável. Daí, passei por um período, aí entra a questão da consciência, e que pode ser considerada limitação. Nesse período da bonitinha das capas, todas as revistas de nudismo queriam que eu fotografasse. E eu dizia não, 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 não. E apareci nua em cinema, apareci nua no teatro, mas eu dizia,
Eu não sou modelo, eu sou atriz. Estou no palco, no filme, na novela, mas posar não. E eu era convidada, por isso que eu citei as revistas, para filmes pornô. Aí eu sei, mas não tem trabalho de atriz. Eu não vou fazer nada. Eu falei, não tem sentido. Eu entregava os roteiros, jogava fora. Eu não queria. No teatro aconteceu uma coisa próxima. Porque aí nós estamos falando da década de 70. A gente teve em 68 o AI-5, e aí veio a censura pesada, e aí veio todas as proibições, as situações gravíssimas contra a educação, a cultura e toda a democracia do país. E então nós tivemos uma coisa muito prejudicial em todo o setor das artes cênicas. Nós temos exemplos aí na música, nos livros, em todo o setor. E no teatro também. E me convidavam para peças que não eram como os filmes pornô, mas era próximo. E eu dizia, não é nada para mim. Então eu só queria fazer coisas que fossem importantes. Então eu fiz pouco teatro. O segundo espetáculo que eu fiz, eu amei fazer, era uma peça do Martins Pena, Desgraças de uma Criança, direção do Antônio Pedro, onde eu tive a felicidade de contracenar com Camila Amado, com o próprio Antônio Pedro, que dirigia e atuava, e com outros atores. O Eduardo Duzec era o pianista de cena, porque era música ao vivo e a gente cantava em cena, e o diretor musical do espetáculo era o John Nashling. Então era uma coisa... Na verdade, eu estava substituindo a Marieta Severo em São Paulo. Ela tinha feito aqui no Rio e eu a substituí em São Paulo. Para contar um pouquinho da história da árdua carreira de ator, eu estava gravando uma novela na Tupi. Naquela época não tinha proibição de horário para voo. Então, eu tomava o avião às 11 da noite em São Paulo, vinha para o Rio, a gente ensaiava de madrugada no apartamento, que eu acho que era do Nestlé, e ficava ensaiando num apartamento. Depois eu pegava o voo das 5 da manhã para São Paulo, e dormia 3 horas, sabe, num quarto e tal. Era assim que a gente ia levando. E essa experiência foi adorável, foi maravilhosa para mim. Aí, depois de Desgraças de uma Criança, eu tive uma terceira experiência riquíssima. Aí eu já estava na TV Globo, já tinha vindo para o Rio, já era 74. E em 76, ainda com censura pesada, para vocês terem uma ideia, era tão pesado ainda, porque estava havendo um movimento fortíssimo da sociedade brasileira pela retomada dos valores democráticos, e os movimentos todos eram abaixo a censura, contra todas as discriminações. E em 76 eu fui convidada e estava participando de Gota d'Água, de Paulo Pontes e Chico Buarque. Direção de Gianni Rato no Teatro Casa Grande. Aí nós estreamos. Por que eu citei todo esse preâmbulo da dificuldade? Porque para a gente estrear, a gente estava sem dinheiro, era uma produção pobre, a gente estava emprestando roupa para fingir que era figurino e tinha que fazer um ensaio para censura. Então os censores sentavam na primeira fila e, como a peça era maravilhosa, haja vista Bibi Ferreira Divina, que foi até o fim da vida e representou milhares de anos essa peça, a gente tinha que falar tudo meio mal entendido, meio torto, para que eles não percebessem o que a gente estava dizendo, para não vetarem. Então a gente fez esse ensaio geral para censura, e mesmo assim eles fizeram alguns cortes. Porque tinha palavrão, porque tinha... Era um bando de imbecis hipócritas pagos para cortar. Imagina Chico Buarque e Paulo Pontes. E Chico e Paulo tiveram que, de madrugada, ficar inventando outros
textos, porque a peça era toda em poema, era toda em rima, era toda cantada, era uma ópera. Então, eles tiveram que ir inventando para substituir palavras que rimassem para a gente estrear. Estreamos. E qual era o nosso sentimento? Medo. Todo mundo tinha medo. Medo do espetáculo não poder seguir e perder o trabalho. Medo de agressões que pudessem haver, como já tinha havido antes. Violências, inclusive dentro dos teatros. Então a gente tinha muito medo. A peça explodiu. Foi um sucesso extraordinário e foi uma experiência maravilhosa para mim. Aconteceu o seguinte, quando eu estudava na USP, eu já tinha uma leitura muito grande, que eu comecei muito cedo, que eu sempre gostei muito de ler, e já tinha uma atitude muito crítica e muito magoada com o que estavam fazendo com a gente. Porque desde o colégio de aplicação, eu já participava das passeatas e de todos os movimentos estudantis que estavam explodindo no país, pedindo o fim daquele governo autoritário, o fim das leis autoritárias, tudo que dizimava a gente. E eu fui participar de uma organização revolucionária, porque a gente achava que não dava mais pela democracia, e fui para VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, e fazia parte de uma direção da VAR. E fui presa a primeira vez eu tinha recém entrado na USP. Eu passei no vestibular, entrei na USP e eu fui presa a primeira vez em abril de 70, que foi o trágico ano da repressão, como suspeita. E fiquei 4 dias incomunicável, sem comer, sem beber. Né? Aí o pessoal da Tupi descobriu e eu fui solta. Um pouquinho depois, em setembro, eu já estava tentando fugir do país, porque estava todo mundo caindo, eles estavam pegando todo mundo. Fui presa a segunda vez. Aí não foi no DOPS, foi no DOI-CODE, que era o pior instrumento de tortura do país. O segundo exército, DOI-CODE, do segundo exército de São Paulo. Aí eu passei por toda a violência inimaginável, fiquei 1 mês lá, e aí eu fui salva pelos amigos da arte, porque eu fiquei em liberdade condicional enquanto ia para o julgamento no Tribunal Militar em São Paulo, e o Carlos Zara, querido amigo, era diretor da Tupi e fez uma verdadeira, como é que eu vou dizer, epopeia para me contratar na Tupi, porque assim que eu fui presa eu perdi o contrato, claro, eu era atriz na Tupi. Então ele me fez uma verdadeira epopeia para me contratar de novo, e eu voltei à televisão e fiquei nessa liberdade condicional. Fui absolvida em São Paulo, mas o promotor militar pediu ao Superior Tribunal Militar um novo julgamento para mim. Então isso foi uma experiência terrível, mas eu já disse isso algumas vezes e volto a dizer, não me arrependo de nada. O meu crime era que eu era terrorista, mas na verdade a gente queria ir para as armas para lutar contra eles. E a prova que eles tiveram contra mim foi nenhuma. Era delação sob tortura. Quem é que está com você? Quem é que agiu com você? Quem é que fez isso com você? E depois que nós fomos soltos, eu fui muito perseguida
por torturadores, denunciadores, e eu tinha que provar no Superior Tribunal, no Tribunal Militar em São Paulo e depois no Superior Tribunal Militar, que depois que eu fui presa, eu me comportava como uma pessoa direita. O julgamento não era pelos crimes que eu havia cometido, era como eu era. E o mais engraçado é que nenhum crime que eles cometeram foi julgado contra a saúde. E, inclusive, eu cheguei a conhecer pessoas que foram mortas dentro da tortura. Conheceu o Stuart? Não. O Stuart não, porque eu estava em São Paulo e ele foi preso aqui no Rio. Mas eu conheci a história e fiz parte de todos os movimentos em defesa dele e da família, da Hildegard, da mãe, né? Foi muito braba. Eu não posso negar que depois de tantos anos, nós estamos em 2019, eu tenho algum medo de violência, medo de algumas manifestações de violência específicas, e eu tive essa história que eu falei de ser salva. Carlos Zara foi maravilhoso, e todos os amigos artistas que se solidarizaram comigo, porque eu saí de lá machucada, física e psicologicamente, sem condições financeiras e sem universo. E eles me chamando, esse trabalho que foi retomado me deu muita força para equilibrar esse trauma todo. Permanece sedimentado em mim e por isso eu sou contra a tortura, não só pelo que eu sofri, eu sempre fui contra, e luto pelos direitos humanos, porque eu acho que a coisa mais violenta que pode acontecer conosco, com a raça humana, é um governo ditatorial, é a perda de condições mínimas de liberdade, de condições mínimas de pensamento, de opção, do que seja. Não, foi uma circunstância, porque depois da prisão eu fui para Gota d'Água, em 74. Na verdade, a minha vida não teve um planejamento, ela foi seguindo conforme o que dava na minha vivência. Então, quando eu voltei para a televisão em 70, depois da prisão, você veja, a peça Desgraça de uma Criança foi em 70. Eu fiz a cozinha em 67, 68, entrei para a televisão em 68, tive a prisão em 70, voltei para a televisão em 70, fiz o Desgraça de uma Criança em 70, vim para a Globo em 74 e fiz a Gota d'Água em 74. E era tudo uma sequência de sou convidada para isso, sou convidada para aquilo, e vou para isso, vou para aquilo. E como eu falei, para cinema e teatro, eu escolhia o que eu achava que era importante, que pudesse me dar elementos para me desenvolver como atriz, para aprender mais, para crescer como atriz. Eu não tenho nenhum para te dar como exemplo, eu seria uma censora se eu dissesse isso, mas eu acho que texto ruim é quando você não tem um texto, você tem situações criadas estimulando bobagem. Como é que eu vou te explicar melhor isso? E como eu falei, eu acho que pode ser uma limitação minha. Mas nessa época pesada, que foi da minha vivência, jovem, no momento em que proibiam as peças, os filmes, os livros, caçavam os professores universitários, caçavam os intelectuais, foi uma leva imensa e assustadora. Começou a proliferar e ser estimulado as revistas de mulheres nuas, que eu citei há pouco,
as revistas de sacanagem nos jornaleiros, os jornais chamados jornais daquele que você espreme e sai sangue, matou a mulher com facadas e não sei o quê. Isso começou a ser estimulado. E os jornais e revistas de resistência eram proibidos. Nós tivemos o Pasquim, que foi maravilhoso. Nós tivemos o jornal Movimento, que era maravilhoso. Eu tinha todos esses jornais e revistas. Eles eram atacados, eles eram prejudicados pela censura que cortava e teve ataques físicos às redações. Então, isso também estimulava o tal teatro que eu não consigo te dizer que o texto é ruim. Bom, todos os textos são bons, mas o difícil é quando não é texto, é bobagem. Por exemplo, eu fiz uma outra peça, Besterol. Mas o besterol tem um intuito. Mas esse é difícil a gente classificar, porque tem um besterol que é legal, mas tem uma coisa que é apelativa. Por exemplo, é difícil. Não acrescenta, e ao contrário, qual é a minha preocupação? Não é não acrescentar, é estimular a boçalidade, a grosseria, a violência. É a mesma coisa da mulher ser chamada de gostosa. É a história que era a minha discussão com a bela, com a bonitinha, com não sei o quê. Você é uma gostosa. Eu falei assim, o que é isso? Isso é um elogio ou é uma agressão? Esse tipo de tratamento. E era assim que era tratada a mulher e as pessoas que pensavam. Né? Os homossexuais eram discriminados, as mulheres, até hoje tem isso. Essa grosseria que é estimulada pela não leitura, pela coisa, aí não é o besterol, mas é a coisa grossa, pesada, sabe? Por exemplo, a peça que eu te falei, o Desgraça de uma Criança, era Martins Pena, que era teatro de costumes, que é maravilhoso. Anos depois eu fiz uma outra peça maravilhosa de um anarquista italiano genial, que até ganhou o Nobel, Dario Fo, que era genial, Pegue Não Pague, que era uma tradução genial do Dario Fo, e a gente adorava fazer. É isso que eu falo, não é o gênero que a gente consegue caracterizar, é a forma como é tratado o gênero. Sim, o Dario Fo foi tradução e direção dele, e a direção era dele e do Renato Borghi. E éramos nós em cena, e depois eu trabalhei com ele na TV Tupi, éramos muito amigos na época, ele foi um grande amigo meu, da vida inteira. Depois trabalhamos juntos na Globo também, e eu fiz dele um filme que eu sou apaixonada, não vou me... Eles estão com Black Tie, do Leon Risba, e o filme era roteiro dele e do Leon, e ele faz aquele personagem extraordinário com a Fernanda Montenegro. Então eu trabalhei muito com o Guarnieri e era um imenso amigo. A gente era companheiro, amigo da vida. Muito, amava o Carvana, mas não tivemos sorte de trabalhar juntos. Eu, Carvana e Marta, muito amigos, amava. Amigos não próximos, mas a gente tinha essa amizade da classe artística. A gente se curtia muito. Sou boêmia. Trabalhei com muita gente. E muito feliz com pessoas extraordinárias como o Guarnieri, como o Leon, como a Fernanda, como... Nossa, tanta gente boa. Eva Vilma. É uma história da minha busca, da minha loucura. Mesmo naquela época que eu era estrela e era protagonista nas novelas, eu continuava com o movimento sindical, continuava com o movimento Direitos Humanos, tanto que em 78, quando a gente lutou e conquistou a regulamentação da profissão, eu estava nessa batalha toda
E quando meu contrato com a Globo acabou, eu fui chamada para fazer uma novela na Band em São Paulo. Mas antes disso, eu ainda estava na Globo, é verdade. Faço coisas terríveis. Estava surgindo, primeiro, um movimento de reabertura dos partidos políticos, porque a gente foi reduzido pela ditadura e pela, como é que a gente fala, anistia parcial, restrita, não anistia ampla, geral e restrita, como foi anunciado, porque nós tivemos proibição de eleição para presidente, para governadores, para prefeitos em cidades estratégicas do país. A gente teve uma época que não podia eleger nem os parlamentares, e isso foi gradualmente sendo conquistado. E então nós tivemos eleições só para o legislativo e para o executivo só prefeituras, à exceção das prefeituras de cidades estratégicas e capitais. As capitais do país não podiam eleger seus prefeitos, governadores, presidentes, etc. E a gente ficou reduzido a 2 partidos. MDB, que era o partido que agregava todos que eram opostos ao governo ditatorial dos generais, e a Arena, que era dos pró-governo ditatorial. E a nossa luta se travava nessa batalha, e quando houve a perspectiva de abertura para novos partidos. E eu me reunia muito com os intelectuais e os artistas, ativa o tempo todo, e apareceu a ideia do Partido dos Trabalhadores. E aqui no Rio eu comecei a batalhar por ele, e aí sim eu fui para a greve do sindicato do Lula, em São Bernardo, conheci o Lula, e fui apoiar a greve em 78, 79 e 80. Aí em 79 eu já estava fora da Globo, e estava na Band, continuei apoiando a greve, e aí veio a ideia da criação do PT. Quer dizer, a ideia já estava vindo, ela cresceu nesse momento. E aí nós fundamos o PT. Eu fui fundadora. E aconteceu um fato tocante, porque eu sempre lutei sindicalmente nos direitos humanos, nas lutas libertárias, contra a ditadura, pelos povos indígenas, pela população negra, pela mulher, sempre lutando nas questões gerais. Pelos povos latino-americanos, sempre, contra as ditaduras. Aí aconteceu um fato maluco, que a gente, na formação do PT, a gente fazia reuniões com grupos. Então tinha um grupo de artistas intelectuais, do qual fazíamos parte eu, Lélia Abramo e diversos outros companheiros, e tinha um companheiro que era jornalista, e agora está me fugindo o nome, que triste, deixa eu lembrar, porque é tanto assunto, meu Deus. Enfim, não. Era um jovem, enfim, quando a gente estava no velório, a esposa dele veio me dar um beijo, um abraço, a gente era amiga, e ela falou, continua a luta por ele. E aí nós, no velório, estávamos conversando fora do lugar onde ele ia ser cremado, e o Lula chegou e falou assim, companheira, você vai ser candidata a deputada federal. Eu falei, você está maluco? Daquilo não entrava na minha cabeça, porque, como eu falei, eu sempre fui habituada a essas lutas gerais. E aquilo foi crescendo, e eu acabei candidata a deputada federal. E fui eleita. E fui para o Congresso Nacional. Não tinha a menor ideia de que eu pudesse enfrentar essa batalha. E fui. E como foi? Foi uma lição extraordinária. Para eu não ser
muito exagerada, eu falo que o Congresso, não sei se hoje eu posso falar isso ainda, porque tivemos a invasão midiática que mexeu com tudo, mas o Congresso eu acho que é uma casa reduzida do que é a realidade brasileira. Por quê? Eu vi o meu querido Lula, nosso presidente, injustamente preso, que é um absurdo essa prisão dele, fazendo uma declaração claríssima, quando ele estava propondo a criação do PT com outros companheiros. Era que houvesse representação de trabalhadores no Congresso. A gente fala hoje que é o Congresso do BBB. Eu falaria BBBB. Boi, bala, Bíblia e banco. Esquecem do banco. Boi, bala, Bíblia e banco. Na época, isso já era muito sentido. Então, eu via, foi uma grande lição de vida, porque eu via na representação, que deveria ser uma representação livre pelo voto, a parcialização até induzida de quem estava lá representando o povo. Por isso eu digo que é uma casa, uma redução do que é a realidade brasileira. Cabe frisar que na eleição de 1982, que eu me elegi pelo PT, a gente ainda tinha a lei, como é que chamava? A Lei Falcão? Ai, meu Deus. Era um jurista que proibiu que a gente fizesse palavra na televisão, que a gente, enfim, a propaganda era foto de frente de perfil como se fosse um prisioneiro e o número do candidato. E assim, era assim a campanha eleitoral para o Legislativo em 1982. Você vê como é que era a loucura que foi a derrocada que fizeram. E eu friso muito isso, porque nós estamos num momento semelhante. E é por isso que é importante frisar essa situação gravíssima que nós vivemos há pouco tempo. De 64 até 80, mas com restos, como essa eleição de 82, foi ampliando, como eu disse, gradativamente, né? Aldo Rebelo. Não, Aldo Rebelo foi outro companheiro. Eu estou louca que eu não lembro o nome dele. Aldo Rebelo é um companheiro que está vivo. Ah, meu Deus. É muito triste eu não lembrar. Muito triste. Também sofro de Alzheimer. É. Pior é que é ao vivo, não dá. Ao vivo não, é direto. É, meu Deus. Daqui a pouco vem, vai, tem que vir. Mas, então eu fui para lá e tive essa lição, que foi uma responsabilidade muito grande pelos votos que eu tive, pelas propostas que nós defendíamos, e um enfrentamento totalmente, como é que eu vou falar? Desvantajoso. Não era fácil enfrentar. Agora, eu tenho que falar isso. Nada do que eu tenho experiência se assemelha ao Congresso de hoje. Desvantajoso para nós era com uma direita reacionária, inteligente, capaz, que brigava no argumento. Hoje nós estamos tendo uma boçalidade, eu não estou falando de todos, evidentemente, mas a direita pró-fascista que está aí, boçal, fazendo horrores. Não tem debate, não tem argumento. Haja vista a votação do impeachment da Dilma, como foi. Pela minha família, pela minha casa, pela minha religião, não existe isso. Então, foi uma lição grande para mim, em termos da política e das instituições. Eu acho que não. Essa é a grande dificuldade que nós temos na democracia, e eu acho que a democracia é o menos ruim dos sistemas de governo. Eu acho que não, exatamente por essa relação que nós temos do poder, o poder real, não o poder institucional,
E eu acho que tem que haver acordos, eu não sei se a palavra é conchavo, mas tem que haver acordos e fortalecimento. Eu sempre disse, em todas as participações políticas, milhares que eu estive, como parlamentar, como não parlamentar, como cidadã, que as pessoas têm que tomar muita atenção com os votos no executivo e no legislativo. Porque eu acho que a gente tem uma cultura ainda do reinado, como se o presidente fosse o rei, e o sistema é presidencialista. Então, os parlamentares têm uma função e uma força de pressão, de poder imensa. Então, não adianta você eleger o seu governador, o seu prefeito, o seu presidente, se não tiver uma Assembleia, uma Câmara Municipal ou um Congresso Nacional que consiga conciliar. Nós não queremos unanimidade. Isso é a mesma coisa que o despotismo dos ditatoriais. Mas onde as propostas mais verdadeiras para a população que precisa, como é que eu vou dizer? As propostas mais relevantes para o desenvolvimento, para os valores sociais, é muito importante que o Congresso tenha a maioridade desses partidos que professam isso. Eu não sei dizer, eu conheço alguns jovens maravilhosos, que são próximos, filhos de amigos meus, que são pessoas excelentes. Eu acredito muito na possibilidade deles terem consciência, e eu acho que essa consciência, infelizmente, se adquire pelo sofrimento. Eu estou vendo muitos jovens hoje de universidades públicas, que são maravilhosas, e a gente pode dizer que são as melhores em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento humano e relacionamento, e até em termos de ensino. Haja vista a UERJ, que é classificada como uma das melhores da América do Sul, as universidades públicas sendo ameaçadas, sendo totalmente... enfim, o governo federal está cortando verbas, está emparedando as condições, e eu acho que esses universitários, como os secundários também das escolas públicas e das escolas privadas com consciência, estão tendo um pouco a noção do descalabro que aconteceu. E eu acredito que isso, como eu falo, infelizmente, pelo sofrimento, as pessoas vão apreendendo melhor as coisas mais gerais. Por que eu falo tudo isso no meu pensamento? Porque existe hoje o imediatismo da mídia, que é muito perigoso, para as pessoas terem respostas, resultados. A história de você não saber nada e vai no Google. Como agora, eu estou tristemente não lembrando o nome do meu querido companheiro, mas não vou ao Google. Eu tenho que lembrar, eu vou ter que buscar. Eu não vou interromper para ir ao Google, mas as pessoas não têm mais essa preocupação. Elas não vão nem no Google, elas vão só no Google. No WhatsApp, no Face. Não, as pessoas não falam mais umas com as outras. Eu fico horrorizada. Eu vou contar uma historinha rápida. Uma vez que eu estava almoçando sozinha num restaurante e, por acaso, eu estava numa mesa ao lado de uma mesa que aparentemente era uma família. Um senhor, uma senhora e uma jovem. Os três estavam nos celulares, ninguém falava nem olhava para ninguém, e chegou o garçom, eles olharam assim e voltaram, ele deixou a comida, eles só deixaram o celular para comer. Eu fiquei com uma pena deles. Eu falei, gente, que gente triste, que nem na hora do almoço conversa. É isso que eu falo, que eu me assusto. E eu acho que essa consciência dos jovens, pela cultura, pela resistência, pelos movimentos de arte e pelas vivências do que está acontecendo, vão ter condições de pensar sobre tudo isso para fazer escolhas melhores. É a minha esperança. Você é otimista? Eu sou. Sempre fui. Eu espero que o Lula seja livre, eu espero que a gente tenha uma discussão pesadíssima, sugeriria até uma possibilidade de uma constituinte,
E eu espero que as próximas eleições para presidente, para prefeito a próxima, que já vai ser uma preocupação muito grande, prefeito e vereadores, e que as eleições chamadas gerais para deputados, senadores, deputados estaduais, governadores, presidente da República, sejam para recuperar o que já foi destruído do país, que vai ser difícil. Porque afora os cortes, as imposições, os travamentos das liberdades, nós estamos entregando o Brasil. Nós estamos entregando as riquezas brasileiras, estamos entregando a nossa soberania, a nossa autonomia como país. Isso é gravíssimo. E eu espero que a gente possa recuperar o mais rápido possível. Todas? Hã? Não. Percebo quando vejo e fico horrorizada. Eu acho que sim, porque eu sugiro, abusadamente, um filme lindíssimo que estreou há pouco, da Petra Costa, Democracia em Vertigem. Ela faz um relato jornalístico de tudo que aconteceu desde 2013 até agora e mostra o país cindido entre, eu estou reduzindo, mas eu acho importante ver o filme, do que já foi feito de fake news e o que não foi revelado da verdade do julgamento de Lula, que foi totalmente escondido por aquela vara lá de Curitiba, e está sendo ainda, né? Então, eu acho que esse movimento midiático é perigosíssimo, porque esse movimento trabalha o que eu falava, do meu jeito de falar, da preocupação com o acrescentar, o somar, o crescer, contra a boçalidade. Porque no momento em que você imbeciliza as pessoas, você dá uma janela imensa para esse tipo de informação brutal, grosseira, violenta, da história da arma na mão. Não. Eu estou sem partido, eu sou PT, mas não sou PT. Mas você tem contato? Tenho contato com o PT, tenho contato com os partidos todos, progressistas, e estou na luta. No Circo Voador, quando você falou do Lula, eu estava lá. Ai, foi tão lindo, foi tão bonito, foi tão, sabe? Eu não sei. Na verdade, houve discussões partidárias, mas eu não estava presente, eu não posso responder pelos partidos. Eu posso responder pela minha opinião subjetiva. Podemos perguntar se foi uma falha? Podemos. Mas eu acho que existiu uma instrumentalização muito mais poderosa do que os partidos, principalmente o PT e os partidos de esquerda que não tinham o poder na mão. Veja bem, se você observar, houve uma orquestralização temporal do golpe que foi sendo feito. No momento em que houve o impeachment da Dilma, foi uma derrocada de estrutura, porque não foi a Dilma só que saiu injustamente, e a lei provou agora que ela não tinha culpa nenhuma no que eles a acusaram. Foi um impeachment golpista. Junto com isso, aconteceu a derrocada de milhares de pessoas que trabalhavam no Estado, que tinham informações, que tinham estruturas, e isso foi sendo provocado até a macro-instrumentalização do senhor, não quero falar o nome dele, do capitão que foi candidato a presidente da República. A gente viu tudo isso e viu esse outro senhor que eu detesto, que eu tenho... Detestar é até uma paixão, não quero detestar, é um nada, esse senhor ministro da Justiça, como foram. O Lula fala isso muito bem, da TV Globo com 400 horas, força de expressão, não sei se foram essas horas que ele citou, mas todas as horas da Globo não tinha um minuto para ele. Quando tinha, em favor dele, era tudo contra ele e tudo orquestrado por Curitiba. Curitiba com outros relacionamentos que nós descobrimos até daquele assessor do Trump, né? É uma loucura isso.
Eu acho que a Globo, como todos os meios de comunicação, sempre apostam em tudo, com tendência para um lado. Existe um filme chamado Network, que é maravilhoso, que fala muito sobre isso, né? E do momento em que o bispo Edir Macedo, no segundo turno, definiu o seu voto pró-Bolsonaro, houve uma definição também para a televisão. Está na cara. E a Globo ficou prejudicada nessa situação. Eu acho que a Globo não tem nada de afeto pelo PT, ao contrário, ela é oposição ao PT, sempre foi oposição, mesmo quando ele estava no poder, e ela tinha todas as entradas e o jornalismo tinha que falar do presidente ou da presidenta, mas ela está prejudicada nesse momento, é a minha opinião, com a Record crescendo por causa do apoio explícito e da condução explícita dos votos para esse capitão que está na presidência e continua mandando, né? Houve uma falha limpa, não conseguiu apoiar. Não. Sozinha, assim. O atirar para todos os lados é uma coisa que eu aprendi. Todos os meios de comunicação apostam em quem poderá ser o presidente. No caso, o exemplo que a gente está dando, o governador, porque há interesses econômicos, interesses comerciais, interesses de negociação, e sempre fizeram isso. No momento em que o Edir Macedo, no segundo turno, definiu pela Record, a Globo perdeu, no meu modo de entender, o posto que ela tinha de liderança e de negociação. Ela é líder de audiência com o capitão que está aí.